Salve fiel, salve nação corintiana, quinta-feira, super agitada no Corinthians, Ramon Dias já vai começar os treinamentos nesta quinta-feira, o Corinthians que precisa dar uma resposta urgente no Campeonato Brasileiro, perdeu mais uma vez para o Vasco da Gama e o Augusto Melo está aí atrás de contratações para reforçar o elenco. E segundo as informações, o Balotelli estaria acertado com o Corinthians, hein? Tem mais informações sobre reforços chegando, então fica até o final para você não perder nada. Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir à ESPN Brasil com notícias quentinhas do Corinthians. E o Nicola atualizando pra gente todo o mercado da bola do Corinthians, hein? Tem muita coisa importante, toda a repercussão de mais uma derrota e informação sobre reforços. Tem contratação chegando, fiel. Dá só uma olhada. Fará essa pergunta na entrevista. Agora, quem te viu, quem te vê? Rafael Marques, no Rio de Janeiro, de casaco. E o Rafael Valente... sem casaco em São Paulo, tá vendo? Pra quem critica aqui. E com sol. E com sol, é isso. Mas não é necessariamente esse clima brilhante que a gente vê no Corinthians, né, Rafa? Boa tarde, Mari, amigos da ESPN, fã de esporte. Pois é, a primeira vez que eu apareço com sol nessa semana para falar de Corinthians. Uma semana que fez muito frio em São Paulo, choveu, ficou nublado, enfim. Aconteceu de tudo que podia aqui em São Paulo e agora tem o sol. Quem sabe não seja o presságio de um novo momento para o Corinthians. Hoje começa oficialmente o trabalho do Ramon Dias, argentino de 64 anos, à frente do Corinthians. Ontem ele estava em São Januário, acompanhou a partida, a derrota do Corinthians, a 8ª no campeonato da Tribuna com a diretoria do clube. E ele começa e ele não veio sozinho, ele trouxe com ele 4 profissionais. 3 auxiliares, um é o filho dele, Emiliano Dias, e um preparador físico. Hoje, provavelmente, ele vai ter aqui o apoio do Rafael Laruccia, que é o técnico do Sub-20, comandou o time em 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas, estava ontem em São Januário. O Rafael Laruccia deve passar o bastão para o Ramon Dias, preparar o time para terça-feira, quando joga contra o Criciúma na Neoquímica Arena. E o Rafael Laruccia, inclusive ontem, depois do jogo, na verdade, ele falou sobre o primeiro contato dele com o Ramon Dias. A gente vai ouvir o que ele tem a dizer sobre a primeira impressão ali com o técnico argentino. Nós tivemos um encontro hoje no hotel, né? Um encontro rápido ali e muito feliz pela chegada dele, dei as boas-vindas, é um treinador que é uma referência para todos nós treinadores, então não tenho dúvida de que vai agregar muito daqui para frente. Não falamos nada sobre o jogo hoje, ele preferiu deixar a preparação do jogo seguir como a gente já tinha estabelecido. Mas certamente ele acompanhou o jogo e dá para ele ter um panorama muito bom aí do que a gente tem de desafio pela frente. O ambiente interno ali no dia a dia é tranquilo, assim, o grupo tá blindado, o Fabinho faz muito bem esse papel também ali de blindar o elenco, né, para que eles tenham a tranquilidade de poder trabalhar e de colocar a energia necessária ali no dia a dia. Então, eu até falei para eles agora no vestiário, eu tenho certeza que vai virar essa chave, porque eles estão lutando, eles estão batalhando e as coisas vão acontecer, vai dar certo. Tá aí o Rafael Laruccia, como eu disse, 1 vitória e 2 derrotas em 3 jogos como técnico interino do Corinthians. E o Ramon Dias encontra o Corinthians de que forma? 12 pontos em 16 jogos, já é a pior participação, a pior campanha do Corinthians em 16 rodadas do Campeonato Brasileiro. Aí você deve estar me perguntando, Mari, mas quando foi a última? Não foi no ano que o Corinthians caiu, foi sim em 2006. O Corinthians exatamente nessa rodada tinha 13 pontos. Era comandado pelo Geninho, que pediu demissão, e o Corinthians contratou o Emerson Leão. E o Emerson Leão conseguiu uma arrancada assim para o Corinthians, Mari. Ele conseguiu chegar a 40 pontos, quer dizer, somar 40 pontos, terminou com 53 pontos do campeonato, na 9ª colocação. Será que o Ramon Dias vai conseguir isso? Bom, pelo menos sol já tem aqui no CT, né? Isso eles já podem comemorar. Pelo menos é essa a esperança, já é algum... O corintiano está se agarrando a questões climáticas, a sol, ao que tiver aí nesse momento. O Balotelli, em comparação com os atacantes do Corinthians em 2024, o Balotelli tá jogando pela Turquia, né, no futebol turco, com 16 jogos, 7 gols, 1 assistência. Tem a mesma média do Yuri Alberto, que tem mais jogos, e aí tem também o dobro de jogos e o dobro de gols.
e 2 assistências. Do que o Pedro Raul, não. Aí o Balotelli tem números melhores, né? 22 jogos, 3 gols e 0,14 ali de média, não tem nenhuma assistência. Ou seja, um baita reserva pro Yuri Alberto. É isso que eu ia perguntar, assim, porque o nome ontem, pro Fã do Esporte, que tá perdido, ontem a Lili Nascimento trouxe algumas informações de que o Corinthians teria uma terceira reunião com o Balotelli. Ontem a Bianca Molina também, lá no TNT Esportes, confirmou que estava tudo apalavrado entre Balotelli e Corinthians. É isso que o Corinthians precisa, Breiler? O Balotelli será a resposta que o torcedor precisa para salvar essa temporada junto com Ramon Dias? Então, Mari... Eu vi seu comentário falando bem do Balotelli. Não, mas eu já mudei de ideia. Já? Já fui brincadeira. Mas tudo isso precisa ser decidido em conjunto. Diretoria, departamento de futebol e a nova comissão técnica. Não adianta nada o Corinthians fazer uma contratação de impacto como a do Balotelli e o técnico chegar, não é o estilo dele, não é o que me interessa. Mas o Ramon Dias, até pelo que fez no Vasco ano passado, gosta de trabalhar com esse tipo de centroavante. A referência de um cara que sabe segurar a bola, de que é imponente no jogo aéreo. Então, para mim, o Balotelli se encaixa mais na ideia do Ramon Dias até do que o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é um centroavante que precisa muito do espaço, de movimentações coordenadas no ataque. O time do Ramon Dias muitas vezes é mais direto e para sair desse tipo de situação, o Ramon Dias opta por um jogo mais seguro. Então o Corinthians não vai ter vergonha de quebrar a bola lá na frente, de buscar o centroavante, de buscar estatura, cruzamento. E o Balotelli, para mim, nesse sentido, se encaixa, mas tem de ver se o Ramon Dias está disposto a ser o técnico que vai abraçar o Balotelli, pegar ali do lado, falar, compra esse barulho comigo, vamos até o fim. Como jogador, eu admiro muito o Balotelli. Sei de todos os problemas extracampo, sei de tudo que representa ter o Balotelli no time, mas um cara como ele, com o histórico que ele tem, motivado, se sentindo encaixado num contexto, pertencendo ao clube... Mas não é muito si? Para mim, tende a agregar. Então, se o técnico dá o ok, quer e topa comprar esse barulho, e o clube enxerga que tem fôlego financeiro para fazer, e esse é um ponto delicado, o Corinthians precisa olhar muito bem porque não é uma contratação barata, mas tecnicamente, se tiver um treinador que saiba tirar o melhor do Balotelli e entender esse lado dele também, um cara como o Renato Gaúcho, por exemplo, no Grêmio, eu vejo que ele pode agregar muito. É que me preocupa, eu acho que a Mari e o Marra ontem levantaram isso também, a parte financeira. Porque não é só a questão do Balotelli, de salário. É o do Balotelli, as luvas, etc. Mas é o Coronado ganhando o dinheiro que está ganhando. O Augusto Melo, gente, assim... A frase com todo respeito segue de uma falta de respeito sempre, né? Com todo respeito fala um grande absurdo. Mas com todo respeito ao Pedro Raul, 25 milhões, gente. Para não resolver absolutamente nada. O Corinthians, a minha preocupação o Corinthians tem feito altos investimentos, seja em salário ou em contratação, que talvez tivesse contratado 3 meia-boca e resolvia o time. Ou ajudava a ter uma profundidade de elenco. É essa a minha preocupação. É como se observa o mercado, né? O Corinthians, assim. Isso é um erro da gestão também. Porque falamos aqui ontem, né? O Augusto... fez algumas promessas, inclusive falando de saúde financeira, inclusive falando de um nome de impacto de contratação, ele também deixou isso claro, mas também falou sobre o Cifute, sobre o departamento, como as coisas aconteceriam para se tornar mais profissional ainda essa busca por reforços, né? Então, por enquanto, poucos ali que a gente consegue ver. Bom, o caso do Palácios é um absurdo, né? O Corinthians, ele atacando algumas frentes de carência mesmo de elenco. Então, Alex Santana, Charles, volantes, o André para zaga, o André Rocha provavelmente. O Balotelli eu tenho dúvidas, assim, pelo preço, pelo desempenho. Acho que o Corinthians, ele está sendo muito utilizado pela vontade do Augusto Melo também de impactar com algum acerto. Então, se acerta, é uma cartadaça do presidente. Mas eu acho que é um risco muito alto. Quer correr? Tá tudo bem. É um baita jogador, vem com um histórico muito bom de entregas, de conquistas. O Corinthians, ele precisa mudar de patamar, ele precisa voltar a ser falado por outras maneiras e ele precisa desempenhar. Então, é isso. A partir de agora, a conversa sobre o Balotelli, ela não é mais restrita à diretoria. Ela precisa passar pelo Ramon. Total. E até, só para um detalhe, o Ramon Dias chega no Vasco e conta com a chegada do Payet, quase imediata.
E o Payet, por mais que não tivesse esse histórico de extracampo como o do Balotelli, mas ele também estava cercado de dúvidas. Jogador de 36 anos, como se adaptaria ao futebol brasileiro. E ele mudou de tal forma o ânimo da torcida do Vasco, que é isso, tinha torcedor vascaíno que ia, mesmo com o time naquela draga, para ver o Payet, o que ele poderia apresentar. E num primeiro momento o Payet teve dificuldade de rendimento, mas foi um cara fundamental para essa virada de chave na conexão do time com o torcedor. E isso pode acontecer com o Balotelli. Se todas as partes concordam que ele pode ser útil em campo e o técnico chancela, o Balotelli é um cara que pode mostrar para o torcedor, opa, vem com a gente. É o cara com o impacto de levar o torcedor do Corinthians de volta ao aeroporto. Mas tem de pesar também uma possível reformulação do elenco. Vale a pena continuar com o Pedro Raul, consegue arrumar um destino para ele. Mas se essa equação for feita, para o que o Corinthians precisa, que é reconectar com o torcedor e a confiança que o Ramon usa muito bem, o Balotelli pode se encaixar e ser útil de alguma forma. Inclusive, informações que chegam de BH agora é que o Fausto Vera e o Atlético finalmente chegaram em um acordo. Então, o Fausto Vera deve sair mesmo do Corinthians. Ô, Valente, só passa pra gente, assim, que pé que tá essa negociação com o Balotelli? Se você puder trazer mais uma vez valores aqui pro Fã do Esporte também, fazer as contas dele. Mari, até estava acompanhando vocês conversando sobre o Balotelli. Acho que uma coisa importante para a gente lembrar, nesse contexto todo, não é só também a decisão passar pela comissão técnica, mas faz coisa de uma semana o Corinthians apresentou um novo diretor financeiro e um CEO. E ambos falaram na entrevista de apresentação que todas as contratações, todas as negociações, tudo, tem que ter a ótica do financeiro, tem que ter o aval do financeiro, porque o clube não está saudável financeiramente. E aí eu vou até trazer um número aqui, que na verdade é uma apuração do nosso colega de ESPN, João Felipe França, e da Liga Nascimento também. O salário do Balotelli ele giraria em torno de 1,5 milhão por mês. Assim, se a gente for pensar o tamanho do Balotelli, as cifras do futebol, até que é coerente com o que a gente vê por aí. Só que o Corinthians, semana passada, por exemplo, ele estava quitando o FGTS atrasado dos jogadores e ficou de quitar o dos funcionários. Então, assim, o Corinthians tem muitas dificuldades financeiras, né? Então, você imagina um elenco recebendo a notícia que vem um jogador do tamanho do Balotelli, que eu imagino que muitos até gostariam de jogar ao lado dele, mas com esse cenário de dificuldade, de promessas, de tentativas de solucionar atrasos antigos, tudo. E o torcedor parece que também está vacinado nessa situação. Eu conversei com alguns torcedores esses dias, né, nesses últimos dias, desde que a notícia apareceu, sobre o Balotelli, todos falaram o seguinte: como é mais uma promessa da diretoria, é melhor esperar para ver se vai se confirmar ou não. O Balotelli estava jogando aí vamos ver se eu vou acertar a pronúncia, hein? No Adana Demirspor da Turquia. Ele fez 16 jogos, como vocês falaram, 10 jogos foram como titular e 7 gols. A última partida foi no dia 12 de maio. Ou seja, já está bem distante. Então você imagina, se ele vier para o Corinthians ainda precisa fazer um trabalho de preparação física para ele poder entrar em campo sem risco de lesão. E tem todo um trabalho mental que o Ramon Dias já sabe que vai ter que fazer para recuperar a confiança do elenco, recuperar jogadores e tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. É que é muito dinheiro mesmo para um salarinho por mês. Vocês não estão empolgados com o Balo? É que Super Mario. Então... Seleção italiana. É por isso que a gente apanha tanto nas redes sociais. Que a gente não entra na onda. É que eu acho, assim, eu fico com muita cautela por isso, assim, porque eu não acho que Porque assim, o problema do Corinthians é o centroavante? Hoje tem o Yuri Alberto. Eu vi um pessoal que sacanagem indo xingar o Yuri Alberto, confundindo com o Daísa. Falando, pô, Yuri Alberto trair a mulher grávida é sacanagem. É outro Yuri. É outro Yuri, calma. O Yuri errou ontem, mas não foi esse o erro dele, não. Mas assim, é esse o problema do Corinthians? Porque eu fico com medo de fazer um investimento de 1,5 milhão, que poderiam ser mais um lateral, mais um zagueiro, mais um volante por 500 mil, entende? É essa a preocupação da conversa que eu acho que faz a gente ter um pouquinho do pé atrás para profundidade de elenco, para... Mas também se começar a fazer gol, eu já viro minha opinião. Tá? E tudo precisa ser conversado e ponderado. Se chegam ali, no meio termo, olha, financeiro, ok. Mas que financeiro, ok? Esse é o meu ponto. Não tem como tá ok. Se tiver, não tem como tá ok. A não ser que... Não, mas mesmo clubes endividados, o Corinthians já fez esse tipo de Ele tá fazendo mais dívida. Não, de fazer mais dívida para aumentar a receita. E é isso, contando que o Balotelli vai chegar e ser um cara que vai ajudar, de alguma forma, a melhorar o rendimento. Se tivesse um patrocinador master fazendo esse movimento, que o Corinthians conseguiu perder ainda dele, eu falaria, tá, às vezes é uma jogada de marketing, de uma ajuda que vem por fora, que não sai.
mas não é isso que a gente está vendo. Então, mas não é um negócio impossível se o Corinthians faz... Até na época do Duílio, o Corinthians enxugou a folha, dispensou muitos jogadores, o elenco ficou mais curto, mas contratou jogadores maiores, que tecnicamente poderiam responder, como o Renato Augusto, volta do Paulinho. Se o Corinthians faz isso agora, no meio da temporada, o Ramon Dias diz, eu quero contar com esse e esse, esses daqui não conto mais, o Corinthians vai negociar, vai aliviar a folha salarial. É uma engenharia financeira possível mesmo com o clube endividado, mas precisa que todo mundo esteja muito alinhado com isso. Se o técnico disser, olha, eu tenho minhas dúvidas, aí realmente não dá para seguir. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com várias atualizações. Quero começar sobre patrocínio master. No último domingo, o Timão completou um mês sem patrocínio master. Você lembra que no último dia 7 de junho, o Corinthians ficou sem seu patrocínio master. A VaideBet decidiu rescindir o contrato, certo? Pois bem, desde então, Augusto Melo já afirmou estar próximo de vários parceiros. No dia da perda, ele chegou a dizer que tinha 2 negociações avançadas. Pouco tempo depois, anunciou que um acordo foi desfeito por causa do compliance. Houve uma avaliação interna no Corinthians e a empresa com quem o Timão estava fechando não teria capacidade financeira para bancar esse acordo. Ninguém sabe se isso é verdade ou não. Mais para frente surgiu a notícia de que a Parimat havia oferecido mais de 80 milhões de reais de patrocínio. A nova informação é de que a Parimat esfriou as negociações e nesse momento o Corinthians não tem nenhum patrocínio master próximo de ser anunciado. Existem alguns motivos que justificam essa dificuldade. O primeiro deles, a falta de credibilidade da atual diretoria. Logo Augusto, que vivia dizendo que devolveria a credibilidade ao Corinthians, quando o Timão se vê nas páginas policiais por conta da investigação do pagamento de comissão na VaideBet, ele perde credibilidade e passa uma imagem ruim para o mercado. Segundo ponto, time na zona do rebaixamento. É muito ruim para alguém que quer se associar ao Corinthians projetar um contrato longo imaginando que o Corinthians possa estar na segunda divisão na próxima temporada. Isso sem falar em todas as notícias ruins que acompanham uma campanha ruim como a do Timão na atual temporada. Só para completar, tem ainda um outro detalhe que quase ninguém falou. As grandes empresas fazem uma projeção de investimento com marketing sempre para o ano seguinte. Então é a partir de outubro que elas começam a fechar acordos de marketing visando a temporada que vem. Nesse momento, no mês de julho, as grandes empresas já usaram toda a sua receita com publicidade e é muito difícil fechar um acordo gigante como o Corinthians pretende, acima de 80 milhões de reais. Dito tudo isso sobre o patrocínio master, queria falar sobre Balotelli. Vários jornalistas no exterior estão cravando que Mário Balotelli é jogador do Corinthians. O que eu posso contar para vocês é que Corinthians e Balotelli já se acertaram em relação a salários, tempo de contrato e luvas. Ele vai ganhar cerca de 2 milhões de reais por mês por um contrato de 2 temporadas. O martelo só não foi batido ainda e o anúncio não aconteceu por conta do Augusto Melo, presidente super indeciso que costuma ir e voltar várias vezes na mesma negociação. Se o Augusto fizer valer aquilo que está combinado com os representantes do atleta, o Balotelli pode ser anunciado a qualquer momento e já estar à disposição ou pelo menos sendo apresentado de forma oficial com a camisa corintiana. Durante o fim de semana, o atacante italiano escolheu o Corinthians. Agora depende do presidente Augusto Melo, que costuma ser muito suscetível a pressões e opiniões vindas das redes sociais. Então, se o torcedor corintiano se manifestar de forma contrária, pode ser que o Augusto esqueça ou reverta essa negociação que está apalavrada. Para completar, o Timão perdeu mais uma, derrota por 2-0 para o Vasco, em São Januário, estacionou nos 12 pontos, que fazem desta temporada a pior campanha do Corinthians depois de 16 jogos no Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. São 12 pontos conquistados em 16 partidas, contra 13 pontos da temporada de 2006, 17 pontos da temporada passada e 18 pontos da temporada de 2020. Essas eram as piores campanhas alvinegras no início do Campeonato Brasileiro. Ramon Dias começa a trabalhar nessa quinta-feira com muita coisa para melhorar os reforços contratados. Hugo Souza, que chega para o gol, para mim, longe de ser uma unanimidade. André Ramalho, esse bom jogador, pertencia ao PSV, chega livre no mercado. Alex Santana era reserva no Atlético Paranaense. Charles era reserva no Midland. 99 partidas dele no Midland, 39 na condição de titular, todas as outras na condição de reserva. E você está animado com os reforços corintianos? Contrataria o Balotelli? O que você pensa a respeito do... Salve, fiel, continuando agora com as informações do Corinthians se movimentando aí no mercado da bola. Corinthians voltou aí a retomar negociações
com Cuéllar, ex-Flamengo, que já era um sonho do Corinthians, né, na temporada passada e no começo dessa temporada. E segundo aí o jornalista Dami Maizad, especialista aí futebol da Ásia, o Al-Shabaab tem em mãos uma proposta oficial do Corinthians para vender o Gustavo Cuéllar ainda nesta janela de transferência. Então, segundo o jornalista, o Corinthians fez uma proposta para o Gustavo Cuéllar. E o Corinthians espera aí uma resposta ainda nessa semana. O Cuéllar é um sonho antigo do Corinthians, já foi ventilado várias vezes aí no ano passado, no começo desse ano também. Vanderlei Luxemburgo na época tinha aprovado aí uma negociação, ele estava no Al Hilal ainda, aí ele foi negociado para Al-Shabaab e o Corinthians agora tenta aí trazer o Gustavo Cuéllar, que tem 32 anos, na temporada passada atuou 36 jogos, marcou apenas um gol, mas foi fundamental na League Cup, na Saudita Cup, lá da Arábia Saudita. Então é um nome aí que pode chegar também no Corinthians, fiel. Gustavo Cuéllar seria um bom nome? Do meu modo de ver, seria um ótimo nome para o meio campo. Ele tem passagem aqui no Brasil, né, pelo Flamengo, né, 2016 a 2019 deixou aí saudades da torcida do Flamengo e agora aí pode reforçar o Coringão, que está numa situação difícil. Ontem perdeu mais uma vez para o Vasco da Gama e está na zona do rebaixamento. Augusto Melo está procurando reforços no mercado da bola. Hugo Souza, André Ramalho, zagueiro, Alex Santana do Atlético Paranaense, Charles, que está na Dinamarca, Balotelli e agora o Gustavo Cuéllar são alguns nomes que o Corinthians aí está querendo fechar para essa janela. Hugo Souza já é oficial, o resto aí falta imbróglios de contratos, né? Falta a assinatura do contrato para poder anunciar. Então deixa o seu comentário abaixo. O Cuéllar seria um bom reforço ou não? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Qualquer novidade eu trago no canal. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!